Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, deixar aqui o meu agradecimento pelo convite que recebi de estar aqui novamente, de retornar a essa casa. Dizer que me sinto muito honrado por esse convite. Quero agradecer também ao Edson e à equipe espiritual pelas preces que foram dedicadas a mim e a minha família. E dizer que fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês este momento, momentos em que nós vamos refletir sobre algo que possa contribuir para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Desde que nós iniciamos a nossa vida no mundo cristão, alguns de nós muito pequenos, alguns de nós há muitas encarnações atrás, nós temos aprendido os 10 mandamentos. Alguns sabem de cor os 10 mandamentos, outros dão uma escorregadinha, mas acaba se lembrando de como é. Mas nós vamos focar a nossa reflexão de hoje no 4º mandamento. O 4º mandamento, e como já foi anunciado aqui, é honrar pai e mãe. Quando na preleção que foi feita aqui há poucos instantes, foi dito que nós deveríamos estar aqui hoje focando os nossos pensamentos, nos concentrando em nós mesmos, porque isso faz parte do processo de tratamento que cada um de nós passa enquanto estamos aqui, ou mesmo antes de estar aqui. E que, além de nos concentrarmos em nós mesmos, nós devíamos refletir sobre o aspecto de que nós não podemos mudar as pessoas, mas nós é que temos que fazer um esforço para a nossa mudança, para a nossa transformação. Quando nós vamos fazer a análise, ou uma reflexão, ou um estudo, ou conversar um pouco nesse monólogo sobre o 4º mandamento, honrar pai e mãe, a gente se lembra que Moisés trouxe esse mandamento, ou trouxe os 10 mandamentos, mas eu quero lembrar aqui um trecho do livro de Êxodos, que é lá do Velho Testamento, no capítulo 20, versículo 12, aqueles que quiserem em casa conferir, onde o texto diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Bem, a questão, vamos começar pela questão temporal. Muitos podem ouvir o texto e dizer assim: como é que eu posso prolongar os meus dias na terra só porque considero melhor ou menos melhor a minha relação com os meus pais? Eu conheço muita gente que, mesmo tendo tratado bem os pais, convivido bem com eles, teve um retorno muito precoce para a vida espiritual. E eles, na minha consideração, essas pessoas honraram seus pais, honraram pai e mãe, e voltaram depressa para o mundo espiritual. Não tiveram prolongados os seus dias na terra. Aí é que é importante saber que depois de Êxodos, depois do Velho Testamento, depois da revelação de Moisés, veio Jesus com uma nova roupagem, uma tentativa de esclarecimento, de amenização, de humanização das leis trazidas por Moisés, né? Dizendo, olha, as leis, o hábito de que tratar as pessoas na base do olho por olho, dente por dente, deve ser deixada para trás, e que a lei do amor é que deve ser a tônica da vida das pessoas, da vida do ser humano sobre a terra, para que ele possa atingir os seus objetivos. Bem, Jesus trouxe isso, mas além disso, depois de quase 2000 anos, vem a doutrina dos Espíritos, ainda trazendo nova luz sobre esses ensinamentos, no sentido de nos esclarecer o que significaria prolongar os nossos dias na terra. Por que é que nós teríamos que honrar pai e mãe? E por que é que isso
prolongaria os nossos dias na terra. Porque a doutrina dos Espíritos é uma doutrina esclarecedora, além de consoladora. E ela veio tentar nos esclarecer os motivos pelos quais isso nos beneficia. Porque é bom honrar Pai e Mãe. Isso é tão importante que Kardec dedicou um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o de número 14, ao tema honrar Pai e Mãe. Por quê? Porque sabia da necessidade que nós temos, da dificuldade que nós temos de conviver como seres humanos com pessoas, e eventualmente somos pais, somos mães, somos irmãos, somos parentes ou temos relações com outras pessoas, e muitas vezes convivemos com elas de forma consecutiva em situações idênticas ou diferentes nas diversas experiências que nós temos no mundo material, no mundo encarnatório. E ele, sabendo dessa importância, tentou trazer mais luz ainda sobre a necessidade de nós honrarmos Pai e Mãe. E o esclarecimento de Kardec e a doutrina dos Espíritos nos explica que, nos ensina que a vida não começa no parto e termina no túmulo. Mas começou antes, quando nós não sabemos, na nossa criação, coisa que nós não temos ainda condição de saber, mas também não termina agora com aquele fenômeno que nós costumamos corriqueiramente chamar de morte, do qual todos nós temos muito medo. Não devia, os espíritas convictos não deviam ter esse medo, mas não adianta, isso faz parte ainda da nossa imperfeição humana e nós ainda temos medo. Mas nós temos que saber que como a vida continua, como as experiências continuam, nós queremos prolongar os nossos dias na Terra. Para prolongar os nossos dias na Terra, a doutrina dos Espíritos tem nos ensinado, tem nos trazido as mensagens da espiritualidade, tem nos dito que, confirmando as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, nós passaremos por um momento onde haverá uma separação. Haverá uma separação, algumas denominações cristãs dizem, haverá um momento de escolha, também pode ser um momento de escolha, onde se fala dos escolhidos ou dos eleitos, não importa aqui a palavra, mas esse momento será necessário e acontecerá porque está previsto. E nesse momento, nós, seres humanos que convivemos agora nesse planeta Terra, seremos divididos em pelo menos 2 grupos. E Jesus diz: haverá um momento de separar o joio do trigo, haverá um momento de separar os bodes das ovelhas, nada contra os bodes, mas haverá um momento em que as pessoas, nós seres humanos, seremos separados em 2 grupos. Um desses grupos terá a condição de permanecer sobre o planeta, portanto, teremos aqueles que terão prolongados os seus dias na Terra, porque a palavra é Terra, planeta Terra, e outros, eventualmente, serão conduzidos a outros orbes, a outras condições, com novas oportunidades, não com castigo, mas com outras oportunidades de recuperar o tempo perdido e participar de um novo processo de evolução, talvez um pouco mais doloroso, um pouco mais traumático, mas sempre com novas oportunidades de crescer, de continuar o processo de evolução. Por isso, a atenção é chamada. Nós temos que obedecer os mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós temos que amar ao próximo, nós temos muita dificuldade, vamos falar a verdade, nós ainda temos muita dificuldade em função da nossa pequenez, da nossa imperfeição, ou das nossas imperfeições, das nossas más tendências. Se nós temos essa dificuldade, nós temos também dificuldade de amar inclusive o próximo mais próximo. E ninguém é mais próximo da gente numa encarnação do que pai e mãe, que são
os dois elementos, os entes que se unem para que nós possamos estar aqui recebendo um corpo provisório, no sentido de participar das experiências em conjunto com outros, ou seja, no sentido de aprender a conviver. E nada melhor do que pai e mãe para o aprendizado da convivência. Não basta viver, é necessário aprender a conviver com os outros seres humanos, com os nossos irmãos, que são colocados ao nosso lado como instrumentos de aprendizado e de crescimento. Vale a pena saber o que significa honrar pai e mãe. Vamos começar pelo verbo honrar. Honrar começa com H, porque é uma palavra derivada do grego. E é uma palavra que significa, se a gente perguntasse para cada pessoa, para você o que significa honrar, as respostas seriam variadíssimas. Alguns até diriam que significaria obedecer, porque essa foi uma ideia, uma forma de pensar que esteve no inconsciente coletivo durante séculos, talvez milênios. O importante era obedecer. Mas honrar não se restringe ao ato de ser obediente ao pai e à mãe, mas significa muito mais do que isso. Valorizar significa ter consideração pelo pai e pela mãe. E às vezes a gente fala, eu obedeço o meu chefe, mas não tenho consideração por ele. Eu obedeço o meu chefe, eu sou obrigado, mas eu não dou valor a ele. Eu obedeço o meu chefe, mas eu não tenho nenhuma estima por ele. Agora, quando a gente fala que o verbo é honrar pai e mãe, a ação é honrar. Honrar significa todas essas coisas. Valorizar os nossos pais, levar em consideração quem eles são, dedicar estima a eles, engrandecer os nossos pais. Honrar é engrandecer. Quando eu honro a minha pátria, eu tenho que engrandecer a minha pátria. Respeitar. Mais do que obedecer é respeitar, porque muitas vezes a gente obedece, mas não respeita, né? E mais do que isso, é dignificar. Para alguns, no dicionário diz até que honrar significa glorificar, que é uma coisa sublime, né? É sublimar. Eu glorifico a Deus, dou glórias a Deus, dou glórias a Jesus. Então o que acontece? Eu tento sublimar a minha relação com Ele. Esse é o sentido de honrar pai e mãe, que é muito diferente de obedecer. Não temos, nos tempos passados, nos séculos passados, a relação entre pais e filhos foi uma relação pautada pela rudeza, pela dureza, porque os pais sempre tiveram o dever e a obrigação de educar os seus filhos. Por isso não se confunda a escola com família. A escola ensina, a família educa. E educar transcende, né? E educar transcende o ensinamento puro e simples. Eu ensino, você aprende. Agora, educar vai além de tudo isso, porque educar, no conceito mais moderno, significa extrair de dentro aquilo que a pessoa tem de melhor. Daí hoje é o conceito moderno de educação de família. Os pais devem extrair de dentro dos filhos aquilo que tem de melhor. Só que isso, durante o crescimento do ser humano sobre a face da terra, não foi sempre assim, porque nós pais ensinamos aos nossos filhos, ou transportamos ou transferimos aos nossos filhos aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Os meus pais não me deram aquilo que não tiveram, eles me deram aquilo que tiveram. E eu tenho que entender isso para que eu possa honrá-los, para que eu possa dignificá-los, para que eu não fique só criticando os meus pais, só olhando para os defeitos dele. E eles tiveram defeitos. Sabe por quê? Porque são seres humanos. E os nossos pais erraram. Por quê? Porque são seres humanos. E seres humanos existem para errar.
e erram para aprender, porque o erro é a melhor forma de aprendizado. Às vezes até as pessoas acham estranho, mas não é impossível dizer. Deus criou os seus filhos para errar. Por quê? É através do erro que nós fixamos o aprendizado. Ninguém entra na escola primária ou pré-primária e chega no doutorado sem errar nada. Aliás, fixa muito melhor, aprende muito mais, grava muito mais aquilo que errou do que aquilo que acertou no primeiro exercício. E os nossos pais tiveram muitas dificuldades e assim sucessivamente, e nós temos tido a oportunidade muitas vezes de manter essa relação de pais e filhos invertendo a ordem. Por isso, olha só, agora a doutrina espírita vem nos ensinar que é possível que esses nossos pais sejam nossos filhos ali na frente. E ensina Jesus, nós seremos tratados da mesma forma como nós tratamos as pessoas. Então, o cuidado que nós devemos ter. Agora, a consciência que nós devemos ter de cuidar bem dos nossos pais, para que nós também sejamos cuidados, bem tratados pelos nossos filhos. Porque essa é a lei. Né? A lei é essa, causa e efeito. Um é reflexo do outro. Então, mas nem sempre foi assim. E nós temos que relembrar que foi muito difícil a vida de pais e filhos durante essa caminhada evolutiva. Até porque nós éramos mais ignorantes. Mais ignorantes, nós tratávamos os nossos filhos com mais ignorância. Fomos tratados pelos nossos pais com mais ignorância. Nós éramos de coração duro, então nós tratávamos os nossos filhos com dureza, com rigidez. E éramos tratados pelos nossos pais e nós transferíamos aos nossos filhos aquilo que nós aprendíamos dos nossos pais. Eu me lembro que as coisas começaram a mudar. Pode me dizer se eu estiver errado, mas dos anos 60 para cá. Porque eu falo isso porque essa foi a minha adolescência. Os anos 60 e 70 foi a minha adolescência, a minha juventude. E a vida mudou muito, as coisas mudaram muito. A espiritualidade carreou para o óreo e para o planeta uma pleiade de espíritos que veio para tentar fazer com que nós avançássemos no nosso processo evolutivo. Porque senão nós teríamos nos acomodado, e nós gostamos de ficar acomodados. Os psicólogos costumam dizer que nós gostamos de não gostamos de sair da zona de conforto. E nessa caminhada evolutiva, se deixa, nós continuamos. E um grupo de espíritos veio para tentar revolucionar, né? Segundo Chico Xavier, esse processo deve ter começado por volta de 1953. Por isso, os anos 60, já os nossos irmãos que vieram já estavam adolescentes, como eu, jovens, e vieram para tentar modificar. Só que até aí, a educação de pais, a relação de pais e filhos e pais, era muito tradicional, era muito rígida. Existia uma psicologia que cuidava, que era tradicionalmente reconhecida como forma de educação de filhos e como forma de filhos aceitarem seus pais. Bom, filhos tinham que ser obedientes e respeitar os seus pais. Segundo, não discutir com seus pais. Ordem é ordem e você não discute. E quando o meu pai dizia, você não vai fazer tal coisa, não adiantava eu perguntar por quê. Até porque ele dizia, porque quem manda sou eu. Todos se lembram dessa época. Quem manda sou eu, né? Sou eu que dou as ordens. Mas, e a psicologia que vigorava nessa relação era uma psicologia simples. A psicologia da paciência curta, né? Da voz grossa e da mão pesada. Eu me lembro que quando meu pai queria me dizer alguma coisa, ele olhava e eu sabia qual era o comando. Por exemplo, quando chegava a visita, ele queria que eu saísse da sala. Ele olhava com um olhar 33 e eu olhava e sabia que eu tinha que sair quietinho e não ficar nem por perto, porque a conversa não era para criança, né? Assim e assim sucessivamente. Mas essa psicologia, essa filosofia
da paciência curta, da voz grossa e da mão pesada, foi ficando para trás, porque os filhos, espíritos que já conviveram anteriormente, que receberam comandos da espiritualidade antes de estar aqui, que se prepararam para estar aqui, para tentar alavancar, talvez viessem com a ordem: olha, vão lá e tente mudar. Agora, não vai chegar lá e confrontar, não vai chegar lá e ser rebelde ao ponto de brigar com seus pais. Muitos de nós viemos nessa época e às vezes escorregamos, porque o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, mesmo preparados na espiritualidade, ainda não era suficiente o preparo, e nós acabamos escorregando muitas vezes. Mas de qualquer forma, tem mudado a relação entre pais e filhos, e tem mudado de uma forma que nós, que caminhamos durante alguns séculos no mesmo diapasão, no mesmo tom, temos encontrado extrema dificuldade no relacionamento entre pais e filhos. Gente, está muito difícil. Ou eu estou enganado? Né? Antigamente meu pai dizia: você não vai ao clube no sábado à noite, na domingueira, porque você tirou nota vermelha de português. Ou então ele dizia assim: você não vai. E não adianta perguntar por quê. Hoje, se eu digo alguma coisa com um filho, se um pai jovem diz para um filho: você não pode fazer isso, a primeira coisa que você vai fazer, ele vai falar: por quê? E com um tom assim: por que não posso? Né? Se o meu pai dizia assim: olha, você não está proibido de fumar, eu não ia perguntar, porque eu sei que fazia mal, e sei que hoje, se um pai diz assim para o filho: você está proibido de fumar, ele diz assim: que moral você tem para dizer isso para mim? Você que fuma, você que faz isso. Ou seja, hoje os jovens vêm e dizem para os pais: eu digo na cara dele, você faz as mesmas coisas. Daí a necessidade da mudança de comportamento de pais para filhos e filhos para pais. Os pais devem perceber que o que importa agora não é falar, não é gritar, mas dar exemplo. Os filhos querem ver os exemplos de seus pais, e os pais querem ver seus filhos melhores, têm que fazer um esforço, apesar do momento de transição, de tentar fazer com que eles extraiam de dentro de si as suas potencialidades. E saibam, nós temos dificuldades, nós temos imperfeições, e Deus sabe, a espiritualidade sabe das nossas dificuldades, sabe que nós somos imperfeitos, mas quer perceber, quer sentir qual é o esforço que cada um de nós tem feito na relação com os seus filhos e dos filhos para com seus pais. Seria bom que tivéssemos mais jovens aqui para tentar refletir sobre o assunto, mas não tem nada. A gente volta para casa e começa a dar melhores exemplos para os nossos filhos, para que eles possam perceber que hoje a psicologia é da percepção. Eles têm que perceber como é que nós agimos para que eles possam ser filhos melhores. Bom, quando nós, nessa nossa relação com os nossos pais, nós temos que fazer uma autoanálise. Nós temos poucos minutos, mas é o tempo que nós temos para fazer uma autoanálise do que nós fomos ou do que nós somos como filhos e como pais. Como é que nós cuidamos dos nossos pais? Como é que nós esperamos que os nossos filhos cuidem de nós? Existe uma historinha que acho que vocês até conhecem, alguém já deve ter contado aqui, da tigela de madeira. Já contaram aqui, né? Não contaram? É um pai que tinha dois filhos, e os filhos brincavam ali, e esse pai teve a mãe dele que morreu, e então estava lá o casal e dois filhos pequenos. E o pai dele morreu, a mãe dele morreu, e teve que levar o pai para casa. O pai já velho, com bastante idade, já com algumas dificuldades, e então eles tinham o hábito de todas as noites se sentarem à mesa para o jantar, fazer as suas preces, inclusive no dia do evangelho, que era feito na hora do jantar. E aí, aquilo começou a causar alguns problemas, porque o pai pensava: nós precisamos dar alguns exemplos para os nossos filhos. E o exemplo que ele queria dar é que os filhos se comportassem à minha mesa, fossem educados, silenciosos, comessem com educação, com parcimônia, etc. E tal, e ensinava muitas coisas. Mas o pai dele, já muito velho,
começou de repente a ficar com as mãos trêmulas, a vista já com deficiência, e ele começou a derramar o suco na toalha, e começou a deixar cair ervilha no chão, e deixar cair comida no chão, e aquilo começou a incomodar porque era um mau exemplo para os filhos, e ele então resolveu conversar com a mulher e colocar o pai numa mesinha lá na cozinha, e comprou um prato de madeira, porque o outro de louça ele andava pegando para tentar ajudar, e quebrava e cortava a perna, etc e tal. Então colocou o pai comendo lá na cozinha um pratinho de madeira para que não causasse acidente. E um dia antes do jantar, enquanto a mãe preparava, o pai olhou a criança brincando com umas madeiras. Ele falou: olha filho, eu quero brincar com você. O que é que você está fazendo? Ele falou: ah papai, estou fazendo um prato de madeira para quando você ficar velho. Aí o pai caiu em si e percebeu que uma criança ainda de muita tenra idade, percebia a forma como ele tratava o seu pai, já estava se preparando para tratá-lo daquela mesma forma. Essa é a lei. É por isso que nós temos que mudar a nossa postura com relação ao tratamento das pessoas. Se o nosso pai e a nossa mãe são as nossas pessoas mais próximas, e nós temos que amar ao próximo, nada mais justo de começar com um sinônimo de gratidão a eles por tudo que eles fizeram e ainda fazem por nós, por mais que eles possam ter sido difíceis, por mais que eles possam ter sido gênios difíceis, por mais que eles possam ter sido duros, por mais que eles tenham sido irracíveis, por mais que tenham usado palavras complicadas, duras, ofensivas, que tenham causado mágoa em cada um dos seus filhos. Mas quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz: honra teu pai e tua mãe, quando um dos mandamentos diz: honra teu pai e tua mãe, não existe o complemento: honra o pai e a mãe que te trataram bem. Porque honrar o pai e a mãe que me tratam bem, com carinho, com afetividade, que me carregam no colo até hoje, às vezes até dando uma má educação, mas eu tenho que aprender a cuidar exatamente daquele que é mais difícil, porque a vida, nós vamos encontrar relacionamentos quase sempre complicados, quase sempre difíceis, com outros seres humanos, diferentes de cada um de nós. Nós temos que demonstrar a necessidade da assistência, nós temos que dar assistência aos nossos pais, principalmente quando eles começam a passar por um processo de envelhecimento. Nós temos que oferecer a eles não só a edícula, não só uma televisãozinha de 20 polegadas, não só um sofazinho específico para eles. Você tem um cantinho lá que me dá sossego. Nós temos que oferecer para eles mais do que isso: respeito, carinho, afetividade, palavras que possam encorajá-los a enfrentar as dificuldades da velhice, que não são poucas, porque quanto mais isolado ele fica, mais ele pensa em quando eu faltar, quando eu morrer, começa aquela coisa trágica. Ele tem que ter atividade. Quanto mais atividades eles tiverem, menos tempo terão. E nós temos que colaborar para que essas coisas aconteçam. Inclusive dar a eles o supérfluo quando for o caso. E a gente pensa: não, eu tenho que dar o essencial. É o essencial e o supérfluo. Porque eles também, quando puderam, quando nós éramos crianças, nos deram o essencial, e quando puderam, se sacrificaram para nos dar também o supérfluo. Nós temos pais que não cumprem o seu dever. Nós temos pais que muitas vezes nos causam impressão ruim, que nos deram maus exemplos, que fazem com que a gente tenha muitas vezes até dificuldade em tratar e até apresentá-los como pai, porque carregamos sentimentos horríveis com relação a eles. Mas primeiro nós temos que cuidar de nós mesmos. É por isso que nós estamos aqui. A preleção diz: hoje nós viemos aqui e cada um deve cuidar de si mesmo. E nós temos que cuidar dos nossos próprios sentimentos, começar pelos sentimentos. Nós temos que nos esvaziar dos sentimentos que podem nos causar problemas no futuro. E um dos sentimentos que podem causar problemas no futuro são as mágoas, os rancores, os ressentimentos, as decepções que nós tivemos com as pessoas, inclusive, muitas vezes, com os nossos pais. Nós temos que, a hora que nós nos libertarmos disso, nós começaremos a enxergá-los de uma outra forma, como seres humanos, falíveis e passíveis de recuperação. Para encerrar, eu quero assim, desafiar as pessoas, para que tenham pais difíceis, mães difíceis,
se lembrem que todos eles, como nós, temos defeitos, mas que todos nós temos também qualidades. E que seria bom que nós começássemos um exercício, ao voltar aos nossos lares, de imaginar quais são as qualidades dessas pessoas com quem nós temos dificuldade de relacionamento. Elas têm qualidade. Tentar enumerar, se for possível até escrever para não esquecer. Mas, por fim, nós temos que dedicar a eles o nosso amor. E enquanto não pudermos dedicar o nosso amor, vamos nos esforçar para isso. Vamos tentar, pelo menos, fazer um exercício de dizer, de falar, olha, eu já vi pessoas nas entrevistas que eu faço na Casa Espírita, que eu trabalho, onde eu tenho a minha tarefa, que se arrependem amargamente de muitas vezes e vão me dizer assim, eu gostaria tanto de ter dito para minha mãe tal coisa, mas agora não dá mais tempo, agora ela já se foi. Então veio o sentimento de arrependimento. E nós que sabemos disso, nós podemos começar a fazer um esforço de tentar dizer mesmo aquilo que o nosso coração ainda resiste, mesmo aquilo que os nossos sentimentos ainda resistem. Né? Eu gosto de você, se é difícil dizer eu te amo, até porque este cartãozinho que foi dado aqui na entrada para cada pessoa, diz aqui no seu final que nós devemos tratar as pessoas com amor e sabedoria, que nós possamos voltar aos nossos lares e encarar os nossos filhos e os nossos pais como os mais próximos que nós temos e tentar estender sobre eles as nossas asas, as asas do amor e da sabedoria na forma como fala, como trata, como conduz essa relação. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos força e coragem para mudar, transformar as nossas atitudes com relação às pessoas que nós amamos e que são mais próximas, pais e filhos. Que Deus nos abençoe.